Olá, eu sou a professora Kielce Meyer. Hoje vamos falar sobre equações e balança. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, quando a gente fala de balança, a gente pensa o quê? Em medir massas. Mas, para medir as massas, a balança precisa estar em equilíbrio, porque se ela estiver em desequilíbrio, a gente sabe que um é maior do que o outro, ou menor que o outro. E na equação, é essa ideia de equilíbrio que nós utilizamos também. Então, nessa relação de equilíbrio, nós vamos ver a balança e a equação para poder resolver os probleminhas. Observe. Primeiro nós temos uma balança e depois nós temos uma mesa com alguns pezinhos. Então, peso de 1, peso de 2, peso de 5 e peso de x, que é o valor desconhecido. Agora, quando a balança está vazia, observe que ela está o quê? Em equilíbrio. Por quê? Porque se ela está vazia, nós temos zero de cada lado. E zero é igual a zero. Olha aí, igualdade remete-se à ideia de equilíbrio. Agora, se colocarmos o peso 1, por exemplo, o que vai acontecer? A balança vai desequilibrar. Tá certo, né? 1 é maior do que zero. Então, nós temos aí o desequilíbrio do lado que está mais pesado. E se colocarmos um do outro lado, o que vai acontecer? A balança vai voltar a se equilibrar. Gente, estamos falando de massa. Se a balança está equilibrada, quer dizer que as massas são iguais. E realmente, 1 é igual a 1. Agora, se colocarmos um do outro lado, olha, a balança desceu do lado direito, porque o lado direito ficou mais pesado. E realmente, né, gente, se eu tenho ali dois pezinhos de 1, equivale ao valor 2. E 1 é menor do que 2. Através dos exemplos que nós acabamos de ver, nós vimos que a balança ora está equilibrada, ora está o quê? Desequilibrada. Bom, quando ela está equilibrada, remete-se à igualdade, e a equação trabalha com isso, com igualdade. Vamos ver mais alguns exemplos para você entender melhor essa relação entre igualdade, o primeiro membro, segundo membro e equilíbrio da balança. Lembra da balança? Ela está aí. Agora a gente vai colocar o seguinte: um pezinho com valor desconhecido x e outro pezinho com valor 2. Quando eles entram em contato com o prato da balança, observe que o lado que tem o peso 2 cai. Por quê? Porque o x é menor do que o 2. Então, nesse caso, nós temos aí uma inequação, não equação, pois há um desequilíbrio. Mas se colocarmos mais um pezinho, sendo que do lado do x, o que vai acontecer? A balança entrou em equilíbrio. Se entrou em equilíbrio, existe uma igualdade. Então, podemos dizer que x mais 1 é igual a 2. Bom, intuitivamente, a gente já deduz o quê? Se x mais 1 é igual a 2, e o número 2 eu posso escrever como 1 mais 1, então nós temos que x é igual a 1. E se a gente fizer a seguinte conta? 2x mais 5 igual a 7. Lembra do x? X é um valor desconhecido. Então, primeiro a gente vai organizar na balança aí esses pesos. 2 pezinhos de x, do lado de um pezinho de 5, e no segundo membro, que é o lado direito, um pezinho de 5 com um pezinho de 2 para representar o 7. A balança ficou o quê? Em equilíbrio, porque nós temos uma igualdade. Agora, se tirarmos o 5, por exemplo, o que vai acontecer? Houve um desequilíbrio. O primeiro lado, ele ficou maior do que o segundo. Isso não pode acontecer na equação. Então, a gente tirou o 5 do outro lado também e a balança voltou para o seu equilíbrio. Agora, nós temos o quê? Que 2x é igual a 2. E se 2x é igual a 2, intuitivamente a gente tem que x é igual a 1. Então, o que a gente pode observar agora é que, se a gente tira apenas de um lado, a balança ela desequilibra. Então, a equação aí fica o quê? Com problema. Para ver a igualdade, nós temos que ter o equilíbrio. E para ter o equilíbrio, nós temos que tirar a mesma quantidade de um lado e do outro. Quando a gente está resolvendo a equação, é isso que a gente faz. Se subtrai de um lado, subtrai do outro. Se soma de um lado, soma do outro. Se multiplica de um lado, multiplica do outro. Se divide de um lado, também divide do outro. Ainda não entendeu?
Observe as próximas imagens e a gente vai exatamente fazer passo a passo do desequilíbrio só de um lado e depois do equilíbrio quando a gente tira dos dois lados. Então, olha, a gente estava trabalhando com x, agora a gente está trabalhando com y. Y mais 5 igual a 7. Vamos montar aí. Então, nós temos y, 5 de um lado, 5 e 2 do outro para representar o 7. Se tirarmos só o 5, a balança desequilibrou, como eu falei. Agora, se tirarmos o 5 do outro lado, a balança vai entrar em equilíbrio. Se temos y e o 2, y é igual a 2. Então, nós vimos aí exemplo com x, vimos exemplo com y, e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Olha só, pessoal, pensa na feira. O Daniel, por exemplo, um aluno da rede, ele foi lá na feira, ele viu que na balança o rapaz colocava de um lado maçãs e do outro lado peso, e horas a balança ficava desequilibrada, horas a balança ficava equilibrada. Ele associou logo a equação. Então, com essa ideia, ele pensou, se as maçãs têm o mesmo peso, na cabeça dele as maçãs têm o mesmo peso, eu consigo descobrir a massa de cada uma. Olha o que ele fez. Ele viu essa situação. Então, você tem 4 maçãs e um pezinho de 200 e do outro lado 2 maçãs e 2 pezinhos de 200. Vamos montar a equação onde o x representa a massa da maçã. Lembrando que na cabeça dele as maçãs têm a mesma massa. Então, nós temos 4x mais 200 igual, pois a balança está em equilíbrio, a 2x mais 400. Agora, ele começou a brincar com a balança e tirou apenas de um lado o pezinho de 200. O que aconteceu? A balança, houve um desequilíbrio. E ele percebeu que, se a gente está tratando de equação, tem que tirar também 200 do outro lado para que haja o equilíbrio. Então, ficou a seguinte expressão, 4x, pois são 4 maçãs e o x representa o peso delas, a massa delas, igual a 2x mais 200. Quero descobrir o valor do x, então eu vou tirar agora 2 maçãs. Tirou 2 maçãs ali do lado direito, o que aconteceu? A balança desequilibrou. Então, para ver o equilíbrio novamente, ele vai ter que tirar 2 maçãs do lado esquerdo. Ah, houve o equilíbrio. Ficamos com qual expressão? 2x igual a 200. Se 2 maçãs pesam 200, intuitivamente a gente sabe que cada maçã tem qual massa? 100. Então, o valor de x é 100. Olha, vamos fazer o mesmo exemplo agora, sendo que de que maneira? De maneira que a igualdade ela sempre se mantenha, porque antes houve um desequilíbrio. Então, lembra, tudo que tira de um lado tem que tirar do outro. Já sabemos que temos a expressão 4x mais 200 igual a 2x mais 400, onde o x é a massa da maçã. Bom, então, se tira 200 de um lado, também tem que tirar do outro. O equilíbrio se mantém, a igualdade se mantém. Aí, ficamos com a expressão 4x igual a 2x mais 200. A gente agora quer tirar quem? O x. Então, vamos tirar 2x de cada lado, para que o equilíbrio se mantenha. Ficou qual a expressão? 2x igual a 200. Vimos que, intuitivamente, cada maçã dava 100. Mas por que acontece isso? Porque a gente está dividindo ambos os lados por 2. E ao dividir por 2, é a mesma coisa que pegar o peso de 200 e colocar 2 pesos de 100. Então, olha, se eu tirar uma maçã e um pezinho de 100, nós vamos ter o quê? A maçã igual a 100, ou seja, o peso da maçã, a massa da maçã, que é o x, igual a 100. Bom, gente, vale lembrar o seguinte, o Daniel considerou as maçãs com a mesma massa, tá? Isso nem sempre acontece na vida real. Até a próxima, espero que tenham gostado e tchau!